Olá, gente. Graça e paz a todos. Gravando a leitura diária de segunda-feira, tá? Essa lição que nós vamos estudar é a lição 9 dessa semana, que fala sobre a conspiração de Amã contra os judeus. Essa palavra conspiração, ela indica para nós uma ação de construir um plano que prejudica alguém, uma trama, maquinar contra alguém. E nós vamos estudar nesta lição exatamente sobre isso. E a leitura diária desta semana está em Efésios, capítulo 6, versículo 9, e também em 1 Pedro 5, versículos 2 e 3. O Efésios, capítulo 6, e o verso 9, diz assim: Vocês, senhores, tratem seus servos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês estão nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. Esse versículo foi deixado porque trata-se essa leitura que devemos agir com serenidade em qualquer área de liderança, não tratando ninguém com menosprezo, não usando do poder para poder prejudicar ninguém, como foi com Amã, que assim como ele subiu de cargo, e Mardoqueu tinha um cargo inferior ao seu, e ele não somente por isso, mas por algumas outras questões que a Bíblia não nos revela, Mardoqueu não o curvava diante dele, então isso fez gerar um ódio, sobre a pessoa de Mardoqueu, e principalmente quando ele descobriu que Mardoqueu era judeu, e Amã, possivelmente um descendente dos amalequitas, que foram sempre inimigos constantes de Israel, e ele usou deste poder que ele teve, que ele ganhou, por ter sido promovido pelo próprio rei Assuero. E sabemos que Mardoqueu também havia feito algo de muito extraordinário, ali no palácio, quando ele escutou dois funcionários ali do palácio tramando contra a vida de Assuero, e Mardoqueu, ao ouvir, fez isso chegar até Assuero, e isso fez com que este projeto para destruí-lo viessem à tona, ele investigasse e descobrisse a verdade, e esses dois homens ao qual tramava, eles foram enforcados, que é Bagtá e Teresa. E mesmo assim, Mardoqueu, ele não recebeu nenhuma homenagem, mas aquilo ali foi escrito lá no livro das crônicas, e quando isso chegou, quando o rei se lembrou disso, ao ler esse livro, então ele recompensou. Mas enquanto isso, Amã está abusando do seu poder. E esse poder dele, devido a ele ser uma pessoa má, um coração perverso, levou ele a querer não destruir apenas Mardoqueu, mas querer destruir também todos os judeus. E por isso que a lição ensina aqueles que são patrões, tratar os seus empregados, servos aqui, os seus empregados, os seus funcionários, todos de uma mesma forma, sem nenhuma restrição, sem ameaças, sem por medo, sem amedrontar, sem nenhum tipo de discriminação, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês estão no céu e Ele não faz diferença entre pessoas. Cristo não faz acepção. Cristo não faz diferença entre uma vida e outra, diferença de uma raça, cor, condição social. Cristo não faz nenhuma distinção. E o Senhor pede para que todos, não, isso aqui não é só apenas para aqueles que servem ao Senhor, mas para todos aqueles que querem um bom funcionamento no seu trabalho, que querem agir de forma honesta, não dar privilégios, não deixar que coisas aconteçam, permita acontecer. Às vezes não tem conhecimento, outras vezes tem o conhecimento destas falhas, e acaba deixando acontecer e acaba sendo injusto com outras pessoas, mas o Senhor, que está vendo tudo, nada aos olhos dele fica oculto, o Senhor, ele age, assim como ele agiu na vida de Mardoqueu, e no tempo certo ele entrou em ação, e aquele que estava preparando a forca para Mardoqueu, que foi Amã, ele mesmo morreu enforcado nela. 1 Pedro 5, 2 e 3 diz assim, pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir.
Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Né? Essa aqui é outro exemplo de liderança, não falando agora de relação comercial, uma relação corporativa, né, dentro de uma empresa, mas falando agora em relação a pastoreio, porque o pastoreio, gente, ele, as pessoas as quais cuidam de um rebanho, eles cuidam de um rebanho que não lhe pertence, cuidam de um rebanho que pertence ao pastor dos pastores, que é Jesus Cristo. E quando, né, nós lemos este versículo de 2 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, o Senhor diz que usar desse pastoreio, desse cuidado, pastorear é cuidar. A gente sabe que o pastor é aquele que cuida de um rebanho, né? Os judeus cuidando de ovelhas, e esses pastores, na figura baseada ali, e quando eles, né, cuidam desse rebanho, eles sabem exatamente para onde levar, o alimento que dá, né, os pastos verdejantes, água, cada um. Ele conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome, então ele zela, ele trata para que, né, os predadores não as devorem, tem todo o cuidado, né, de tosá-la quando a lã está em excesso, de cuidar dos seus ferimentos. Então, o Senhor diz, se você que cuida de um rebanho, faça isso por amor, não faça por obrigação, porque quando se faz por obrigação, né, isso acaba se tornando pesado e leva a não fazer exatamente como o Senhor ensina na sua palavra, né, não ter um amor, não ter zelo, não ter cuidado e fazer de livre e espontânea vontade. Se não é o desejo pastorear, se não é um desejo liderar, e não aceite, né, para que não venha fazer as coisas com desleixo, para que não venha prejudicar outras pessoas, para que não haja, né, o perigo de acabar maltratando essas ovelhas, ferindo essas ovelhas. E aí a Bíblia ainda diz assim, ó, como Deus quer, não faça isso por ganância, mas como desejo de servir, porque muitas usam da liderança para usufruir do título, ter honra, glória para si, faz por dinheiro, e nós não devemos prestar esse serviço por dinheiro, mas por amor. Não fazer da igreja um comércio, prejudicando muitas outras pessoas, abusando do poder, né, que tem, entre aspas, né, porque na verdade este rebanho pertence ao Senhor e o Senhor vai cobrar, né, por isso, porque o Senhor deixou para cuidar, deixou na responsabilidade desse líder, e esse líder em algum momento está abusando daquilo que o Senhor colocou em suas mãos e prejudicando, ferindo, machucando muitas vezes esse rebanho. Ainda diz assim, não haja como dominadores do que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho, né? Em vez de querermos sermos dominadores, controladores, nós primeiro deveremos ser exemplo para que este rebanho possa olhar para nós e, através da nossa obediência, através da nossa sinceridade, através do nosso comprometimento, esses liderados servir também com amor e com dedicação, porque às vezes muitos cobramos, mas não fazemos nada. Queremos que os liderados façam alguma coisa, mas nós mesmos não temos postura nenhuma, nós mesmos não trabalhamos, nós mesmos não colocamos a mão no arado, não nos esforçamos, não é exemplo em oração, não é exemplo na palavra, não é exemplo no nosso modo de vida, né? E queremos muitas vezes que as outras pessoas sejam, tipo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia quer que nós sejamos exemplo para elas. Quer que nós sejamos um diferencial nessas vidas. E esse termo pastor, ele é uma metáfora, né, que é usada desde lá no Antigo Testamento. Quando o Senhor cobra dos líderes de Israel uma responsabilidade por terem deixado de cuidar do rebanho, né? Os sumos sacerdotes, os líderes religiosos tinham essa funcionalidade, tinha essa função de cuidar do povo do Senhor, como? Ensinando a palavra, instruindo no caminho em que deve andar. E o que está acontecendo é que eles não estão mais instruindo o povo como deveria, eles mesmos estão se afastando do Senhor, eles mesmos estão fazendo coisas contrárias a que Cristo tinha ensinado, tinha deixado em seus estatutos. Então, as pessoas estão cada vez mais distanciando do Senhor, muitos por não conhecer a palavra, muitos por não receberem esse cuidado. Os senhores já estão como um rebanho sem pastor. E quando Jesus disse, olhe por eles, se olhar por eles, né, pelo rebanho, é o que? É supervisionar,
é cuidar, né? Quem supervisiona tá cuidando, tá em olho em tudo, né? Tá prestando atenção em todos os detalhes, aonde há problema, aonde há dificuldade, né? Para que possa, né, tratar, para que não venha perder, né, esta ovelha, para que essa ovelha ela não venha ficar doente. Então, o bom pastor, um bom líder, ele conhece, né, os seus liderados e sabe como tratar com cada um deles. E Provérbios 16 e 18, ele deixa claro que o abuso de poder ele acaba levando à queda, né? A soberba, ela vem antes da destruição, né? Esse orgulho de ser, né? De poder, porque muitos ambicionam cargos, né? Os cargos na igreja, né? São uma disputa, não é mais para servir o Senhor, é somente para ter título, né? E esses títulos acabam deixando as pessoas orgulhosas, como foi com Amã. E aí a Bíblia nos diz que este orgulho precede, vem antes, né? Quando a pessoa é muito orgulhoso, logo depois vem a destruição para si. Porque o orgulho acaba, né, deixando a pessoa fora de controle, fazendo o que não deve. E aí no Provérbio 11, verso 2 diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, que nós possamos, né, qualquer posição que esteja de liderança, sermos humildes, não deixarmos que o orgulho toma conta de nós, sermos honestos, sermos justos, né, porque o Senhor Jesus está a nos ver, o Senhor Jesus está a nos contemplar e nós prestaremos conta por tudo aquilo que nós fazemos. Da mesma forma, aqueles que veem o erro e cobertem esse erro, para não perder esse liderado, né? A gente vê a ovelha com uma enfermidade e não trata com medo de perder, né? Quando eu falo de enfermidade, o pecado, para poder corrigi-la, para poder discipliná-la, aconselhar, e muitos assim não fazem com medo de perder. E quando nós fechamos os olhos, né, para o errado, muitos com outros interesses financeiros também encobrem, e nós vamos ser cobrados por isso, nós vamos prestar conta, né, por cada uma destas vidas. Então, que nós possamos termos o cuidado, né, e que nós possamos cuidar daquilo que o Senhor nos colocou, e independente do cargo que você esteja, né, seja humilde, né, trate bem, né, se você é patrão, se você é dono de uma empresa, né, tem funcionários a seu serviço, né, trate com amor, trate com carinho, não haja, né, com indiferença, porque o Senhor irá cobrar por isso, né? Não é o que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas, nem para a sua vida, né? Esta é a leitura diária, e que o Senhor possa abençoar todos vocês, tá? Não deixem de compartilhar, de curtir, tá, o vídeo, e abençoar outras pessoas também com essa mensagem. Que o Senhor os abençoe.